Muito bem, o blog Paulo Araújo Notícias está aqui com os mais importantes jornalistas do estado do Piauí, nossa imprensa teresinense, Pedro Alcântara Carvalho Nascimento. Pedro, você começou no jornalismo, foi na TV Clube? Se não me falha a memória, eu acompanhei seu trabalho na TV Clube. Olá, Paulo, muito obrigado, bom dia a você e a todos. Eu comecei a atividade de rádio e jornal no jornal A Hora. Era um jornal que existia em Teresina, com a sede lá na Rua Rui Barbosa, ali onde hoje é o Sebrae. Isso em 1971. Minha carteira foi assinada no dia 26 de dezembro de 71. Mas eu comecei a trabalhar no dia 15 de julho de 71, quando o jornal foi inaugurado. Mas a carteira só foi assinada em dezembro. E quem assinou minha carteira foi o empresário Homero Castelo Branco. Depois seria deputado. Porque o jornal tinha vários donos. Tinha Dr. Nó de Nogueira, Miguel Cavalcante, jornalista, Carlos Augusto de Araújo Lima, Paulo Henrique de Araújo Lima, tinha o Geraldão da loteria e o Homero subindo o Geraldão. Então o Homero era a pessoa do Geraldão dentro do jornal e diretor administrativo. Então ele que assinava as carteiras. E eu comecei no jornal, eu era o chefe de distribuição. Aqueles meninos que vendiam o jornal, era eu que comandava eles, que entregava o jornal para eles, prestação de contas e tudo, e eu recebia, distribuía, depois eu prestava conta com o dono do jornal, sendo que eu era empregado do jornal. Eles não, eles iam vender o jornal. Gazeteiro, chamado. Gazeteiro, né? E o Carlos Sainz e o Didi Castro eram os dois que faziam esporte. E houve um momento que o Didi teve que se afastar. Ele era do Banco do Nordeste, teve uma missão, saiu. E aí o Carlos Augusto me chamou, disse: você vai fazer o esporte, assim, de uma hora para outra, sem eu ter noção de nada. Aí ele sabia que eu gostava muito de futebol, de esporte. Bom, eu peguei essa missão e comecei a fazer. Depois, no mesmo ano ainda, surgiu a equipe de esporte da Rádio Clube de Teresina, que o Genésio Araújo arrendou o setor de esporte e trouxe para Teresina o Sérgio Pinheiro e o Bolinha para comandar essa equipe de esporte. E aí, eu e o Valteres Arraes, o Valteres narrava futebol no amplificador na Vermelha. Em que ano, Pedro? 72. E eu comentava. Aí nós fomos para a Rádio Clube. Eu, o Valteres, o Odílio Teixeira, como o rádio escuta. Que foi a segunda emissora ainda de Teresina, né? Foi a segunda? Na terceira, né? Na segunda. A segunda. Aí o Odílio Teixeira fazia parte de rádio escuta para dar o placar nacional. E aí nós ficamos na Rádio Clube, já como repórter esportivo, eu e o Valteres, cobrindo os clubes. Surgiu o Tiradentes. Tem até um fato interessante, que a gente ia fazer a cobertura do Tiradentes. O Tiradentes treinava no Campo do Rio, no bairro do Noivo. Era só matagal, não tinha nada. Era longe pra caramba. Onde era a sede do Rio? Só tinha mato. Tinha mato. Tinha mato. Daqui para lá não tinha casa. E a gente ia de bicicleta. E o Tiradentes era um time famoso, tinha jogadores famosos como o Tinteiro, o Murilo, o Paraná, essa turma toda. E aí nós escondíamos a bicicleta no mato. Deixava dentro do mato e ia de pé, ali entrando por aí pelo campo. Aí o Murilo e o Tinteiro, curiosos, certo dia, disseram: esses caras chegam aqui, ninguém vê para que eles chegam, e nos acompanharam. E viram nós tirando a bicicleta do mato. Aí ficaram gozando na cara da gente. Um fato que eu conto pitoresco. Muito bem. E aí, nós ficamos na Rádio Clube de Teresina e veio a TV Rádio Clube. Porque primeiro surgiu a rádio, né? Não, a rádio foi a primeira, a rádio é 60. A TV é 74. E aí surgiu a TV, e a TV aproveitou o que tinha na rádio. Elvira Raulino, o Zé Costa, enfim, um grupo de jornalistas que tinha lá.
Sérgio Pinheiro, Bolinha. E nós começamos a fazer bico na televisão, também como repórter de TV, eu e o Walter Arraes. E eu migrei para o jornalismo na TV. O telejornal hoje, ao meio-dia, eu era repórter e tinha um telejornal chamado Jornal das 7, local. E eu era o repórter de rua. Eu fazia cidade. Aos sábados, o telejornal hoje, com o passar do tempo, eu acabei até apresentando algumas vezes, porque o Benjamin Oliveira, que já morreu, era o apresentador na semana, segunda a sexta. No sábado, ele faltava e eu apresentava. Eu era repórter e apresentava o telejornal hoje. E eu fiquei lá até 81, porque em 82 eu saí para vereador, candidato a vereador, e houve um problema político e eu acabei sendo afastado. Eu fui demitido, né? Porque só lembrando o fato de repórter na TV Globo, você fazia reportagem polêmica, não era, Pedro? O caso da Prainha também, que você fez. Ah, o caso da Prainha? Você pode contar sobre esse assunto? O caso da Prainha foi polêmico demais. Foi no dia, você era repórter, TV foi no Globo. dia 21 de dezembro de 81. 81. Sim. 21 de dezembro de 81. 81, eu me lembro disso aí. Foi muito polêmico. Você repercutiu muito na imprensa. Como foi essa história? Vou aqui resumir. Vou resumir. No dia 21 de dezembro de 81, deu-se a posse no Teatro 4 de Setembro da escritora Elizia Castelo Branco. E eu fui pautado pelo Luiz Carlos Maranhão, que era o chefe de reportagem da TV, para fazer a cobertura no teatro à noite. Aí fomos eu, o cinegrafista Bibi, que já morreu, o motorista, que também já morreu, chamado de cabeça de coité, pelo formato da cabeça dele, e fomos cobrir a porta da Lilizinha. Quando terminou a porta da Lilizinha, a gente estava com fome. Aí vamos merendar, já onde? Na Prainha. A Prainha era, naquele momento, o que hoje são os shoppings. Era o boom, era a coisa do momento. Todo mundo ia para a Prainha. Prainha, para quem não sabe, era um espaço que havia à margem do Rio Parnaíba, ali em frente ao centro administrativo. O governador Lucílio Portela construiu a Prainha, tirou a areia do rio, fez uma praia ali e construiu várias barracas bonitas. As pessoas ficavam lá bebendo, dançando. Enfim, era o point da cidade naquele momento. E nós fomos para lá para merendar. Chegamos lá, tinha uma barraca chamada Jatobá, que era do promotor Ezequiel Miranda Dias. Ele hoje é promotor aposentado. Aí nós pedimos o lanche e estamos merendando ali. Eu, o Bibi, o motorista e mais um amigo meu também. E aí chegou uma pessoa, eu estava de costas, bateu no meu ombro. E perguntou: você é o repórter famoso, Pedro Alcântara? Você quer fazer uma boa reportagem? Eu digo: pois não, diga isso, é porque eu vou matar uma pessoa agora. Vou matar um cara ali. Desse jeito, Paulo, eu não estou inventando a história. Ele falou desse jeito. E ele está vivo, ele não morreu não. Valdir da Costa Brito. Bem, a mãe que tinha o Zeca Diabo, que, né? É uma história parecida com aquela novela. O nome dele é Valdir da Costa Brito, policial civil aposentado. Ele está vivo aí. E essa foi a reação, Pedro? Não, eu não acreditei. Eu nem liguei. Ele disse: vou matar um cara ali, me acompanha. Aí eu fiquei, dá um cara louco. Eu bebi, maluco. Nós merendamos. Coca-Cola com sanduíche. Ele deu uma volta e chegou de novo. Olha, eu estou lhe chamando, eu vou matar a pessoa. Se quiser fazer a reportagem, me acompanhe. Na terceira vez que ele veio, eu empurrei ele. Ele é pequenininho, ele está vivo, ele não morreu não. Ele é pequenininho. E aí ele disse: você não mata nem uma formiga. Empurrei ele. Aí ele saiu. Em questão de 2, 3 minutos, nós ouvimos os tiros. Pá, pá, pá. Aí o Bibi, o cinegrafista: Pedro, o cara matou o outro. Eu digo: pega a máquina. Ele correu no carro, pegou a máquina. E aí eu corri, nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, na última barraca, no sentido da Gil Martins para o centro, na última barraca, estava o professor da universidade, Abreu, de bruços, já saindo sangue pela boca, e a namorada dele deitada com o pé ferido. Ele deu 3 tiros no professor e uma das balas pegou no pé da namorada, que o casal estava sentado na areia e no meio de uma garrafa de cerveja, estava bebendo. Bom,
O professor foi socorrido e levado num carro da Brahma, aquelas caminhonetinhas da Brahma, para o hospital Getúlio Vargas, pronto-socorro, e lá morreu. Era crime passional, Pedro? Hã? Era passional o crime? Era... Não, aí eu fui saber a história. Sim. O Luiz Carlos, você vai agora investigar por que houve o crime. Aí eu fui. E você era um jornalista investigativo. Aí eu fui, voltei, conversei com o dono do bar, que ele era policial civil, eu estava aposentado, e era garçom nas horas vagas. Aí o pai da vítima, o pai do cara que matou, chamava-se Porfírio Abreu. Ele era policial civil, escrivão, e houve um desentendimento entre o senhor Porfírio, pai do cara que ele matou, e ele, o assassino. Se desentenderam lá na secretaria de manhã. E ele parece que disse as palavras ásperas lá com o velho. Quando o filho dele se encontrou com ele lá na prainha, de noite, ele se queixou: rapaz, você está tomando meu pai hoje, não sei o quê. Ele diz, eu não vi, não posso afirmar, que a vítima deu um murro nele. Ele é pequenininho, que matou, o outro era grandão. Ele disse que o cara chegou para ele: você discutiu com meu pai e deu um murro nele. Aí ele foi em casa, pegou uma arma e procurou ele, localizou ele. Quando ele localizou ele, que ele me viu, aí ele chamou para cometer o crime para me documentar. E eu não fui. A história foi essa. Ele disse que eu vi isso. Bom, ele foi depois julgado, condenado, pegou 12 anos de cadeia, ficou preso no 3º distrito. Sei que ele tá aí, tá solto, né? Muito bem. E o professor foi que morreu. Esse fato ganhou repercussão nacional. Até o Fantástico me entrevistou. Foi nacional. Eu dei entrevista para a Rádio Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Repórter convidado para documentar assassinato. Me lembro. E eu passei a ter um problema, porque na rua aqui em Teresina, quando eu passava, as pessoas diziam: mas rapaz, você deixou o cara matar o outro. Aí outro dizia assim: rapaz, você não filmou a morte. E se você fosse culpado de... Não, tinha uns que achavam que eu devia ter ido filmar. E outros que eu devia ter evitado. Mas rapaz, você não evitou o crime. Aí eu dizia: rapaz, você não foi lá filmar o crime. Quer dizer, criou esse problema. E aí mais grave. Quando o processo foi encaminhado, o advogado da família da vítima, Dr. Flávio Teixeira de Abreu, que já morreu, achou de me colocar também como testemunha. Corréu. Porque disse que eu sabia e não evitei. Meu Deus. No dia da audiência, o juiz criminal era o Dr. Augusto Falcão, que se aposentou como desembargador. Augusto Falcão Lopes. Lá no dia da audiência, o Dr. Augusto me fez a seguinte pergunta: você conhecia a vítima? Não, senhor. Você conhecia o autor? Não, senhor. Você sabia do crime? Não, senhor. Você sabia do motivo? Não, senhor. Aí disse: pois, a partir de hoje você está liberado. Tá, deu baixa no meu nome. Dr. Augusto Falcão me tirou do processo. Porque o Flávio Teixeira queria que eu fosse julgado como co-réu, que eu sabia do crime e não evitei. Ora, vai para aqui nós dois, tu me entrevistando, entra alguém aqui. Desconhecido. Paulo, eu moraria que eu vou matar a pessoa. Não vai acreditar, né? Lógico. Você não conhece a pessoa, primeira vez. Quem é o seu motivo? Esse foi um fato marcante também. Eu estou escrevendo um livro de memórias. Sim. E esse é um fato que eu vou narrar dentro do meu livro. Então não dê mais detalhe não, porque senão vai... O meu livro vai ser sobre memória, vou falar sobre a vida do Papa aqui em Teresina, que eu cobri a vida. Mas por esse caso... Vou citar esse caso e outros, né? Não, porque se a gente for passar aqui com o Pedro Alcântara, gente, falando vários episódios que ele tem em mente aqui, a gente vira 24 horas e não acaba. Pois é, aí terminou, saí da Clube em 78, Aí você saiu da TV Clube. Fui para a Rádio Poti. Iniciando a Rádio Poti, AM. Depois vai FM. Eu já estava no Jornal Estado, que fui editor do jornal. Antes eu fui do jornal Correio do Povo. Jornal Hora. Era de quem o Correio do Povo? O Correio do Povo era do Nogueira Filho, o deputado Nogueira Filho já morreu. Irmão do Silvio Nogueira, pai, tio do Silvio Nogueira, senador. O jornal ficava ali naquela rua onde vende pássaros, no mercado. Era ali o jornal. O jornal era vespertino, circulava à tarde. E o jornal foi incendiado, porque o jornal era contra o governo. E naquele momento, em 1974, 75, 76... O governo Brasil. Não. No começo, que ele foi inaugurado, era Alberto Silva, em 73. Mas quando ele foi incendiado, já era Disseu. Disseu, exatamente. Disseu. Tem um episódio desse jornal que foi a inauguração do Albertão. Quando o Albertão foi inaugurado, é outro capítulo do meu livro também, de memórias.
Morreram 7 pessoas, você sabe da história, né? E aí, aquela história que diz que um avião passou, outro disse que não, foi um caminhão jogando pedra, estava em obras, e alguém gritou, está caindo o estádio. Eu só sei que o doutor Alberto Silva disse que foi o irresponsável que gritou que o estádio estava caindo. O Nogueira Filho, que era oposição, era MDB, botou a manchete: arranje outro culpado, o povo quer saber. A manchete foi essa. E o Nogueira Filho batia muito no governo. O jornal foi incendiado, uma vez ele botou uma manchete: o doutor Disseu e o doutor Elvídio Nunes estavam em campanha e pegaram um avião em Teresina para Floriano. E chegando em Floriano, não sei o que houve, o avião não pousou e voltou para Teresina. Aí ele soube, o Nogueirinha soube da história. O avião não conseguiu pousar. Aí no dia seguinte ele botou a manchete: Disseu e Elvídio perdidos no espaço. Eu só sei que depois, ao lado do jornal tinha uma casa que vendia rede, linha e novelos. Incendiaram a casa de rede para incendiar o jornal. Acabou o jornal, né? Pedro, aí você, assim, você esteve no Jornal Estado, né? Eu fui editor. Muito marcante para você também. É outro fato marcante, porque o dono do jornal foi assassinado, o Helder Feitosa. Que deve estar no seu livro, que você está no meu livro, Memória, porque a morte do Helder, eu fui a segunda pessoa a chegar na casa quando ele foi assassinado. O primeiro foi o Montgomery. Segunda pessoa? Foi. Eu me lembro, Montgomery. Montgomery foi o primeiro a chegar lá, porque a funcionária ligou a empregada ligou para mim e para o Montgomery. Como o Montgomery morava mais perto, ele chegou primeiro do que eu, que era no Horto Florestal. Só era mato, não tinha nada, a única casa era dele. Eu vou contar essa história todinha no livro. No livro, porque o Helder foi morto com 17 tiros. Já tem título o livro? Não, livro de memórias. Livro de memórias, certo. É. Então guarda aí, minha gente. O Helder foi morto com 17 tiros, sem chance de defesa. Os caras invadiram a casa, amarraram o vigia, empregado. Execução, né? Execução. Então, eu era editor-chefe do jornal. Isso no dia 28 de julho de 1977. Perdão, 87. No outro dia o jornal saiu com a manchete. Qual foi a manchete do Jornal Estado? Nós temos a manchete Piauí de luto. Piauí de luto? Piauí de luto. Helder Feitosa é assassinado. Desse jeito, e a foto dele, desse tamanho assim. Por que Piauí de luto? Porque ele era cidadão piauiense. O Helder Feitosa? Era, ele nasceu no Ceará, mas a Assembleia deu para ele o título de cidadão piauiense. Então, Piauí de luto. Chora Piauí. Era assassinado, mais ou menos assim. Você era editor? Eu era editor. Aí, interessante que lá pro velório... Era um jornal que concorria com o Jornal Dia, né? Era concorrência pesada, né? Mas o Jornal Estado era melhor. Na época, né? Tinha coluna em tempo, que era muito lida, né? Não, de leve. Olha, de leve. Então, tinha um quadro de jornalista muito fantástico. Bom. Você, Feitosa Costa, Montgomery, muitos, né? Alberoni Lemos, Wilson Fernando, Carlos Augusto, enfim, era uma equipe boa. O professor Camilo escrevia no jornal, enfim. E aí, quando o Jornal Estado mataram o dono, a dona Terezinha pôs de conta, um desequilíbrio financeiro, o jornal acabou fechando. E desse Jornal Estado surgiu o Meio Norte. Jornal, é outra história que eu vou contar no meu livro. Vai contar do seu livro isso aí, não tem detalhe não. Viu? Quem era assinante do Jornal Estado, quem tinha anúncio no Jornal Estado, num certo domingo, 1º de janeiro de 75, foi surpreendido quando recebeu em casa não o Jornal Estado, mas o Jornal Meio Norte. Isso é a história que eu vou contar. E depois teve também o Agora, né? Você deve contar no seu livro. Teve o Agora também, que eu agora. É outra história também. Pedro, onde é que vem o apelido? Pedro Aí eu trafeguei. Sim, foi não. Eu trafeguei no Jornal Dia. Ah, você trabalha no Jornal Dia também? Não, eu fui repórter policial no Jornal Dia. Pedro, falar nisso, quem foi que fundou o Jornal Dia? Você sabe quem foi? Quem fundou? Sim. O Jornal Dia? Ele foi o Coronel Otávio Miranda, não. Não, ele comprou de uma pessoa, não recordo o nome. Sei, foi nos anos 50. Mas não era dele, não. Sei. Então você trabalhou no Jornal Dia? Trabalhei de 1978 a 1980. Minha carteira está lá assinada no Jornal Dia. Tem fatos que eu vou contar no meu livro também. Tá bom. Aquela do Skylab, que foi aquele satélite da NASA que se perdeu no espaço, e a NASA disse: atenção, o Skylab vai cair a qualquer hora, em qualquer parte do mundo, ninguém sabe. Aí um dia de manhã, sábado, explodiu a caldeira do Guaraná Tufi, lá na Barão de Gugué. E a tampa da caldeira, ela subiu 1000 metros
E depois fez uma perpendicular e foi cair lá na Vermelho, na padaria Silas. E aí todo mundo disse, caiu o Skylab! E eu corri para lá com o Carivaldo Marques, que é o repórter, que é o fotógrafo, para fazer, caiu o Skylab em Teresina. Bom, está aí ainda, né? Tá diretor comercial. Diretor industrial do jornal. São fatos que eu vou contar. A morte do Zé Maria Chaves, eu cobri para o Jornal Dia. Que era o jornal... Eu esqueci agora. Não, o jornal... Jornal do Piauí. Não, pai. Zé Maria Chaves é um, Zé Vieira Chaves é outro. O Zé Vieira Vieira é o dono do jornal. Zé Maria... E nós tínhamos o Jornal do Piauí, que era o José... Não, o Zé Maria, você não sabe a história dele, não? O Zé Maria é um cara que veio do Rio Grande do Norte, que matou 3 pessoas lá. Dono do Jornal do Piauí? Não, rapaz, é um industrial, industrial, uma pessoa, certo. Um cidadão que veio do Rio Grande do Norte, foragido, e veio se esconder no Piauí. Chegou aqui e montou uma fábrica de doce. Chegou uma hora de prisão para ele, porque ele estava condenado lá. E ele disse que não se entregava. Não entrega. E a polícia atrás dele. Aí um dia, 14 de fevereiro de 1977, ele estava tomando cerveja, isso no Zé Pereira, 14 de Zé Pereira. 14 de fevereiro, Zé Pereira. Ele estava tomando cerveja com 2 amigos na churrascaria King, que hoje é o posto King, de tarde. 3 da tarde, um sábado. E os delegados souberam. Foram 3 delegados lá prender ele. Onde era? O Pintinho. Posto King ali, pai, na João 3. Sai da ponte, lá esquerda. Sei. Famosa. Aí foram prender ele. 3 delegados. O FT Lima, que é pai desse Lima, dono da Renopes. O Pintinho e o Souza. E outro, o Souza. Bom, foram prender ele. Chegaram lá no Fusquinha da polícia. Eles pararam o carro e desceram. Todos os 3 foram mortos. Todos os 3, cada um com um tiro na cabeça. O Zé Maria assumiu, disse que foi ele que matou os 3. Há quem diga que não. Estava com o Zé Maria lá, eu vou contar no livro essa história. Estava o Zé Maria, um advogado chamado René dos Santos Rocha, da família Santos Rocha, e um bancário. E o Zé Maria disse, não, quem matou foi eu. Sábado, segunda-feira, no dia 16 de fevereiro, o doutor René estava sentado no gabinete dele, no escritório dele, na rua Simplício Mendes, ao lado da loteria estadual, cruzamento com o Paissandu, 9 horas da manhã, lendo o jornal. Aí o policial de nome Pintinho foi lá, Pede Vim. Pintinho foi um dos que morreu lá, o delegado. Pede Vim foi lá, bom dia, moça, para a secretária, bom dia, o doutor René está aí, eu queria falar com ele. Pois não, pode entrar também aqui lendo o jornal. Ele entrou, bom dia, doutor René. Aí o René, lendo o jornal, não olhou para ele, bom dia. Aí, doutor René, estou falando com o senhor. Quando levantou a cabeça, ele deu 3 tiros nele. Ele morreu sentado na cadeira. 9 da manhã, de 16. Aí o Pintinho saiu, pegou o revólver, botou no tambor de lixo da loteria e foi se entregar no 1º distrito. Depois foi condenado, pegou 16 anos de cadeia, não sei. Essas coisas que eu vou contar isso no Jornal Dia, no meu livro. Mas eu tive também na TV Educativa, fui diretor 3 vezes. Na TV Educativa. Tive na TV Timon, tive na TV Meu Norte. Rapaz, eu só nunca trabalhei aqui na Cidade Verde. Você teve Cidade Verde, né? Mas o resto eu já passei tudo. Você está na Antena 10. Na Difusora é a 3ª vez que eu estou. Pedro, Pedro Tamanco, vem de onde esse apelido? Não, rapaz, eu sou de origem pobre, viu, Paulo? Aliás, você, o nome do seu pai, Pedro, sua mãe? Daniel Nascimento. Foram fundadores ali da Capelinha. Da Capelinha de Palha. Tem um livro. Tem um livro, você conta essa história. A história da Capelinha, você já tem um livro? Rapaz, ainda não. Eu vou lhe dar o livro, rapaz. A história da Capelinha de Palha. A história da Capelinha de Palha. Pois é. Saber a história Lá conta a história da sua família, né? Seu pai, sua mãe. Pobre, né? E aí eu ia de Tamanco pro Alvo Ferreira. Tamanco. Que era moda naquele tempo, usar o tamanco. Mas não era moda não, era necessidade mesmo. Que era barato. No meu caso não era moda não, era necessidade mesmo. Porque eu não tinha sapato nem tênis. Aí eu ia de Tamanco. E aí eu chegava na rádio Tamanco e o Sérgio Pinheiro disse Pedro Tamanco. Foi o Sérgio Pinheiro que botou. Sérgio Pinheiro. Pedro Tamanco. Aí, quando eu fui vereador, eu me inscrevi no TRE, Pedro Tamanco. E saiu um voto lá, Pedro Tamanco. O meu e-mail é pedrotamanco@gmail.com. Então não tem nenhum problema, eu faço é gostar. Pedro, só para encerrar, que tem muito assunto aqui, dá para contar a semana todinha. Você tem uma memória fantástica. Como é que você vê hoje, Pedro? Porque você, Pedro Alcântara, Chico Viana, que está aí ainda, Mário Rogério, Pedro Olímpio, José Olímpio,
E tantos outros jornalistas, os Osmos, são de uma safra de jornalistas que falam a verdade. Deixa eu só ligar aqui, porque está realmente um pouco aqui para nós aqui, Pedro. Liga aí. Vocês são de uma safra, Pedro, que realmente não é fácil. Vocês falam verdades que muitos poderosos não querem ouvir. Como é que você vê essa nova safra de jornalistas que estão chegando aí, Pedro? Como é que você analisa? Sem querer desmerecer ninguém. A turma aí tem uma turma que é acadêmica, é muito acadêmica, certinha, e tem uma turma que não quer pesquisar. Ouve e joga no ar. E às vezes dá muita barrigada, dá muito furo, ao contrário, inverdades, fake news, que chamam hoje, não, verdade, né? Eu gostava muito e gosto ainda hoje de conferir o fato. Eu dar a notícia, por mais que a fonte seja de confiança, não custa nada você conferir. Não é nenhum demérito para a fonte. Você tem uma fonte, você confia demais nela. Aí a fonte lhe dá uma informação, olha, essa informação aqui é muito grave. Então você vai atrás de outra para conferir. Não custa nada. É importante você conferir. Ouvir o outro lado faz parte. É importante demais. Infelizmente hoje a turma não faz isso, né? Hoje, a turma de hoje não quer nem pesquisar. E olha que no meu tempo, a pesquisa era feita em livros. Hoje não. Internet, não tinha. Hoje não, é um play no Google. Sai tudo, não é assim? E como conseguir tanta informação, Pedro? Você tem assim? Não, você consegue ao longo do tempo. Porque você debate qualquer assunto, né? Você consegue isso ao longo do tempo, viu, Paulo? Você forma um conteúdo ao longo da vivência. Eu comecei em 71, ainda hoje estou nativo. Eu digo vocês, essa safra aí, você, Mário Rogério, os Osmos, essa turma debate qualquer assunto. Qualquer assunto que você trouxer para mim, eu debate. Ela é muito como é? Eu leio muito, ainda hoje leio. Eu leio mesmo e pesquiso. Eu pesquiso e leio muito. Eu não saio de casa sem saber qual foi o fato de ontem à noite e não durmo sem saber qual foi o último fato da noite. Isso eu faço todo dia. Antes de vir para cá, eu já pesquisei em todos os portais locais e nacionais, a manchete que tem. E debate a fundo mesmo. E vou dormir sabendo o que aconteceu. Tem coisa que eu baixo e ver a manchete, eu já sei o conteúdo. Então, mas infelizmente nossos colegas que se formam aí não... E você também é advogado, né, Pedro? Sou, eu tenho três graduações. Filhos, né? São 3 filhos? Eu tenho 3 graduações. Eu sou formado em pedagogia, eu sou professor. Federal. Eu sou aposentado da Federal e do Estado. Eu sou formado em jornalismo e sou formado em Direito pela Federal do Piauí. E sou especialista em psicopedagogia, eu sou psicopedagogo. E tenho também uma especialização, uma pós-graduação em Direito Administrativo. Então, eu levei 20 anos. Tem filhos já formados, né? Não, meus filhos estão tudo casados, já formados. Os meninos são advogados, né? Um é delegado de polícia, o outro é da Polícia Federal, agente da Federal, e a menina é médica. Então, tem meus netos. Lamento só que agora minha mulher morreu, minha companheira de 40 anos, 47 anos. Mas estou aqui na luta, estou de pé. Estou trabalhando todo dia. Pedro, eu te agradeço aqui a você por essa honrosa participação aqui no nosso blog, viu, Pedro? Muito obrigado. E o livro, para quando? Demora? Não, mas o livro vai demorar porque eu quero lançar ele. É muita coisa, né? É muita coisa, eu quero lançar ele nos 50 anos de jornalismo. Eu estou com 47 aí, 40. Vai ter aquele caso lá da Ana Paula, do jogador Tiradentes? Ali é um vastíssimo capítulo. Do livro. Do livro, jogador Tiradentes. 13 jogadores foram condenados pela morte do corretor Jacó Ferreira Lima. Repórter policial, né, Pedro? No dia, olha a data aí, no dia 2 de junho de 1976. Eles mataram o corretor Jacó Ferreira Lima a socos e pontapés no cabaré Ana Paula, lá na Barão de Grugué, por trás do Detran, na época o Detran ficava lá. É a história que eu vou contar. Detalhe do livro, então. É, do livro. Tá certo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulo. Obrigado a você.